Bom dia! Ontem à noite falamos com as mulheres que enfrentaram ou estão enfrentando um divórcio. E hoje a nossa meditação é para as viúvas. Como que Deus é maravilhoso, né? E na palavra dele ele tem uma palavra, ele tem uma instrução para todas as mulheres, para todas as pessoas, né? Deus sempre tem uma orientação. Então, se a gente se sente perdido, melhor lugar para a gente procurar é na palavra de Deus. Né? E a nossa meditação hoje, então, começa com uma historinha, né, de uma senhora que viveu 69 anos casada. Muito tempo, né? Eu esse ano faço 15 anos de casada e já parece que é muito tempo. E realmente é. Imagina 69 anos, é muito mais do que muitas de nós temos de vida. E ela tinha de casada. E a história conta que ela sai correndo pela casa, tropeça nos chinelos, já pensando em falar com o marido, né? Porque o café da manhã era dele e ele tinha esquecido de preparar o café da manhã. Mas aí vem a mente dela, né? Que dentro de uma semana ele adoeceu e havia falecido. Né? E a angústia, né, na alma dela, o desespero de pensar o que seria dela, ela ainda estava perdida, era tudo muito recente, né? E a Bíblia nos dá instruções em relação às viúvas. Então, se não é o nosso caso, né? Mas com certeza nós conhecemos viúvas, nós temos contato com elas, ou na nossa família, ou na nossa igreja, na nossa comunidade. E Deus nos instrui, primeiramente, as famílias das viúvas, né? Algumas viúvas têm filhos, têm netos, né? Noras, que podem cuidar delas. Isso não tira o papel da igreja de também dar assistência. Mas existem algumas que não têm família, as famílias estão muito distantes e praticamente abandonam. E a gente sabe que isso é real, a gente vê isso acontecer. Então, a primeira chamada de Deus na Bíblia, lá em 1 Timóteo 5, é para as famílias que não abandonem, né, as suas viúvas, que honrem a vida daqueles que geraram vida àquela família. Né? Mas a igreja também, principalmente aquelas que não têm assistência, que não têm família, que a gente jamais as abandone. Né? Então, na nossa comunidade, na nossa sociedade, quantas vezes a gente vê, né? Às vezes vê senhorinhas, e é muito comum viúvas, porque os homens não cuidam tanto da saúde quanto as mulheres, né? E eles acabam vivendo menos. E então é mais comum a gente ver viúvas do que viúvos, né? Então a gente ter esse olhar sensível, né, também de ver, de acompanhar, falar assim, tem alguém aí que, né, que é viúva, né, ter a sensibilidade de às vezes visitar, porque o sentimento de solidão é muito grande às vezes, né? De repente ela perde aquela companhia de uma vida. E existem outros motivos também, além da viuvez, que podem nos fazer sentir solitárias, né? Ontem a gente falou, né, do divórcio que muitas mulheres acabam enfrentando, mas também às vezes quem muda para um lugar diferente, um lugar novo, e até que, né, se sinta bem, ele vá conhecendo as pessoas, né, o sentimento de solidão é muito grande. O lidar com o ninho vazio, né, então as mulheres que já estão na fase dos filhos saindo de casa, alguns saem para estudar, já não voltam, outros voltam, mas depois se casam. E aí existe essa síndrome aí do ninho vazio, né? Da gente acostuma com aquela correria da casa, né? Aqui em casa é assim, às vezes os meninos vão dormir na casa dos primos e a gente fica, parece que a casa dá até eco, tá vazia, tá sem graça. E eu imagino que a síndrome do ninho vazio também seja assim. E assim, a gente por um dia, dois. E isso pensar que agora os filhos estão construindo uma nova vida. Então a gente precisa também colocar isso diante de Deus, né? Ou uma doença que às vezes alguém possa estar enfrentando e às vezes parece que não tem mais o que fazer, né? O medo, a solidão, algumas doenças como o câncer, por exemplo, as pessoas nos primeiros meses, né? Isso é natural de doenças graves,
a pessoa passa pela fase da negação, né? Então ela não quer assumir que aquilo está acontecendo de verdade, depois ela não quer que as pessoas saibam. Então, até que esse processo passe, tanto a pessoa que está doente quanto a família sofre, né, essa solidão, porque ela não tem com quem compartilhar aquela dor, aquela dificuldade, a não ser com Deus. E é aí que eu queria chegar. Então, se esse é o caso, né, de já ser viúva ou, né, divorciada, como a gente falou ontem, ou está, né, em um lugar diferente, que ainda se sente sozinho, sem amigas, ou às vezes você está na sua cidade, que você cresceu a vida inteira, mas se sente sozinha, sem amigos, né? Ou está com o ninho vazio, ou enfrentando uma doença, ou seja lá qual for a outra situação que possa estar te incomodando e te fazendo se sentir só. Deus está conosco o tempo todo. A gente é que às vezes se esquece de buscá-lo, né? Mas Ele está caminhando conosco. E se Ele é Senhor, Salvador da sua vida, Ele está com você e dentro do Espírito Santo está aí, te fazendo companhia o tempo todo, te instruindo. Então que você busque, né, na palavra de Deus, busque em oração a companhia de Deus. E coloque isso diante dele. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que passa no nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos, mas Ele também quer ter esse relacionamento íntimo conosco, em que a gente chegue e fale, Deus está doendo, eu estou me sentindo sozinha, eu não tenho amigas, às vezes minha família me desamparou, seja qual for a situação que você tem vivido. Deus pode todas as coisas, né? E Ele está aqui para nos ajudar. Então que você se sinta, se você não tem sentido a presença de Deus, que você peça, mas Deus, se revele para mim, eu estou me sentindo sozinha, não consigo sentir a tua presença, não consigo sentir que o Senhor está aqui. E Ele vai se revelar. O silêncio de Deus também, às vezes, é curador para nós, né? Todas as coisas têm propósitos, né? Mas que você se derrame na presença dEle e diga isso, né? Senhor, eu estou me sentindo sozinha, me ajuda. E Ele vai prover amizades, prover pessoas para te ajudar, para te amparar, mas acima de tudo, vai se revelar você e se mostrar um excelente amigo e companheiro. Então vamos orar por isso, orar pelo nosso dia. Senhor, obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede, Deus, mais um dia de vida com saúde. Para muitos a semana de trabalho se inicia hoje. Que o Senhor nos ajude nos nossos afazeres domésticos, no nosso cuidado com as nossas famílias, no nosso trabalho, seja em casa, seja fora de casa. Que o Senhor esteja conduzindo a nossa semana, Deus, para a tua honra, para a tua glória. E que a gente possa te honrar, Deus, te glorificar com tudo que fizermos. Hoje, especialmente, Deus, nós oramos, Deus, pelas viúvas. Por aquelas, Deus, que por muitos anos tiveram um companheiro, outras que perdem seus maridos no início de um casamento, com uma vida toda pela frente. Mas nós sabemos que o Senhor tem propósito para todas as coisas. Então, que o Senhor cuide dessas mulheres, Deus, que elas jamais se sintam desamparadas, sozinhas, que elas sintam a tua presença, que elas sintam o desejo de te buscar, Deus, para te sentir, Deus, pertinho delas, Deus. Que o Senhor nos ajude, Deus, a jamais abandonar, Deus, as viúvas, Deus, das nossas famílias, aquelas que geraram vida, Deus, e que nos trouxeram a vida, Deus. E também aquelas, Deus, da nossa comunidade, da nossa igreja, aquelas que convivemos, que conhecemos, que também como igreja do Senhor, Deus, jamais as abandonemos, Deus. Que façamos companhia, que façamos agrados, que nos façamos presentes, ó Deus, para que elas jamais se sintam sozinhas. E assim como dizemos aqui também, Deus, aquelas que mesmo não sendo viúvas, se sentem sozinhas, desamparadas, sem amigas, enfrentando problemas, dificuldades, enfrentando um ninho vazio, uma doença rara, um novo local de trabalho, de morada. Que o Senhor esteja, Deus, com cada uma dessas mulheres, ó Deus, por aí, ó Deus, que possam estar se sentindo sozinhas.
que elas entendam, que elas sintam, Deus, que o Senhor está com elas, ó Pai, que o Senhor jamais nos abandona, que o Senhor jamais nos deixa, que elas sintam necessidade e se abram diante do Senhor, ó Deus, para que o Senhor se revele a elas, ó Deus, principalmente aquelas que não o conhecem como seu amigo, como nosso melhor amigo, como Senhor das nossas vidas. É isso que eu te peço e que o Senhor nos ajude, Deus, a abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, seja com uma mensagem, com uma palavra, com uma oração, com uma quitanda, um agrado, seja o que for, que o Senhor nos dê direção, nos dê sensibilidade para ver as pessoas à nossa volta que estão sofrendo, Pai. É o que eu te peço, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, você que está aí ao vivo comigo, que Deus te abençoe a sua semana, a sua família, que Ele esteja conosco aí durante todo esse dia e a gente se vê amanhã, então, por aqui. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Um bom dia.